Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, sim. Ótimo. Compartilhar a tela aqui para a gente dar início à nossa aula, tá? Dar continuidade ao nosso conteúdo da última aula. Estão conseguindo ver o compartilhamento? Vamos. Sim. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada nós falamos sobre os principais antimicrobianos, né? Especificamente, né, os antibacterianos, que é o nosso foco nesse primeiro bimestre para a primeira verificação são os antibacterianos. Quem tiver com o áudio ligado, por favor, tá? Vamos deixar o áudio desativado e só ativem o áudio quando vocês tiverem alguma dúvida, tudo bem? Assim como a gente tem feito nas aulas anteriores, para que a gente possa dar sequência à nossa aula sem interrupções. Mas saibam que a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Algum questionamento, vocês podem ativar o áudio, vocês podem com certeza tirar essa dúvida, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Tá, então continuando. Na aula passada nós falamos sobre os principais antimicrobianos do tipo antibacterianos. Falamos sobre os principais e os seus mecanismos de ação, né? Os respectivos mecanismos de ação. E hoje o foco da nossa aula é falar sobre os mecanismos de resistência, certo? Então, na aula passada, quem era o protagonista da nossa aula? O protagonista era quem? Ou seja, o ator principal da aula. O que mais a gente falou foi de quem, gente? Foi dos antimicrobianos, né? Como eles agem, quais são os alvos onde eles vão atuar, de que forma eles irão atuar nesses alvos. Ou seja, tudo que a gente falava girava em torno dos antimicrobianos, certo? Vamos relembrar algumas coisinhas aqui, como por exemplo, nós falamos sobre a quimioterapia, né? Nós tivemos que relembrar o significado dessa palavra, quimioterapia. E quando nós falamos de quimioterapia, nós vimos que as substâncias que são utilizadas na quimioterapia são quais? Elas são de 3 tipos. Ainda lembram quais são? Quem lembra aí pelo menos uma? Quem aí já está afiado estudando para a prova? Agora é hora de falar. Quem lembra? Ninguém? Que coisa feia, né, meninos? Quem são? Os quimioterápicos. Quem são os quimioterápicos? São substâncias sintéticas, né? Substâncias produzidas completamente em laboratório, ou seja, elas são sintetizadas artificialmente. Temos também os antibióticos, né? Falamos sobre os tipos de antibióticos. O que é esse conceito, né, de antibiótico? O que são os antibióticos? São substâncias produzidas naturalmente, ou seja, eles são produzidos no interior de micro-organismos, substâncias naturais. O mais conhecido, que vocês até citaram na aula, é quem? A penicilina, que é produzida pelos fungos, né? Por fungos específicos, né? De um grupo chamado de... que deu nome a esse antimicrobiano, gente. Penicílio, né? Então, a penicilina é produzida pelo fungo do gênero penicílio. É um antibiótico, porque é produzida completamente nesse micro-organismo. Temos também o conceito de antibióticos semissintéticos, são as substâncias semissintéticas.
Semi dá uma ideia de quê? De metade, né? Metá, metá. Parte é sintetizada no interior do micro-organismo, ou seja, aquela molécula-chave, base, para sintetizar a molécula que vem depois, né? A derivada. E essa molécula-chave, ela é extraída desse micro-organismo e modificada em laboratório, por isso semissintética. Parte é produzida no interior de organismos vivos e parte é produzida em laboratório, certo? Vamos agora entrar na nossa aula de hoje, propriamente dita, mecanismos de resistência. Se na aula passada o ator principal da nossa aula era quem? Os antimicrobianos. Agora, quem pode chutar aí para mim, quem será o ator principal dessa aula de hoje? Quem será o foco da aula de hoje? O que vocês acham? Pensem um pouquinho aí. As bactérias. Muito bem, as bactérias. Nesse caso, as bactérias, porque a gente está falando de resistência, a gente vai falar de resistência bacteriana, tá? Porque o nosso foco são as bactérias, né? Os antibacterianos. Mas esses conceitos que a gente vai trabalhar aqui, muitos deles servem para resistência de antimicrobianos, ou seja, tanto a gente pode estar falando de resistência bacteriana, quanto resistência fúngica, tem muitos conceitos que envolvem esses outros micro-organismos também, ok? Mas o foco são as bactérias, porque a gente vai estar focando nos antimicrobianos do tipo antibacterianos, tá? A resistência em relação a eles. Então, o que seria a resistência, gente? Resistência aos antimicrobianos, a resistência bacteriana, a resistência fúngica, a resistência viral. O que seria? Essa palavra resistência traz o que para vocês? Vem de resistir, né? Quando a gente está falando do micro-organismo resistir, a gente quer que ele resista a quê? Ao efeito que o antimicrobiano vai causar a ele. Quais são os efeitos que os antimicrobianos causam a esses micro-organismos? Quais são? Aí a gente tem que lembrar de quê? A gente tem que lembrar do objetivo, né, da função dos antimicrobianos. Qual é a função deles? Foram desenvolvidos para quê? Para fazer o quê com as bactérias, com os fungos, com os vírus, seja qual for o foco, né, desse antimicrobiano. No caso dos antibacterianos, eles foram desenvolvidos para quê? Para Para matar. matar ou inibir o crescimento bacteriano, né? Quando eu falo inibir o crescimento bacteriano, eu estou falando de inibir, né? Impedir que a bactéria prolifere, com que a bactéria se reproduza, ou seja, produza uma população maior, né? Se divida aumentando a sua população. Certo? Então, qual seria um conceito interessante para a resistência aos antimicrobianos? Só um momentinho aqui. Adaptação, professor. Adaptação à medicação. Mais ou menos, tá? Seria o quê, na verdade? Formas desenvolvidas, né? Mecanismos desenvolvidos pelos micro-organismos. De quê? Mecanismos desenvolvidos por esses micro-organismos de driblar. O que seria esse driblar? Driblar é eu não deixar com que os antimicrobianos façam o efeito deles. Ou seja, as bactérias, os vírus, os fungos, eles criam formas para driblar os antimicrobianos. Ok? Ficou claro? E esse driblar seria o quê? Evitar a morte e evitar a inibição do crescimento. Quem de vocês aí gostaria de morrer? Ninguém quer morrer, né? Ou alguém aí já está com vontade de partir dessa para melhor? Acredito que ninguém. Ninguém, Vocês não. querem o quê? Ninguém, né? A gente quer viver. A gente quer viver, a gente quer resistir. Com certeza, todos irão, amém. A gente quer resistir, a gente quer sobreviver. A bactéria também, ela não quer morrer, tá? Ela não quer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar resistir.
De que forma? Ela vai criar mecanismos, né? Ela vai criar formas para poder evitar isso, ou seja, para driblar quem? Os algozes delas, que são quem? Os antibacterianos. Então, ela vai fazer de tudo, vai criar formas para poder evitar a morte e evitar a inibição do crescimento dela. Ela quer continuar proliferando, ela quer continuar fazendo filhinhos, aumentando a população para continuar o quê? Causando mal ao paciente. Isso não é bom para a gente, né? Isso é bom para ela, mas para o paciente isso é péssimo, ok? A questão do fato da bactéria lá resistir. Tá dando para vocês me entenderem o que é o conceito de resistência bacteriana, gente? Sim. Até aí tudo tranquilo? É a capacidade Então, para que a a gente... bactéria tem Oi? de evitar... Quem está falando? Oi, tá vendo? Pode falar. Sim, então é a capacidade que a bactéria tem de evitar as ações dos Isso mesmo. né? Isso. Ela vai desenvolver formas, mecanismos para evitar a morte, para evitar que o antimicrobiano cause seu efeito, tá? Causando o efeito, ele vai matar ou inibir o crescimento. Então, ela quer evitar isso, tá? Por isso a palavrinha aqui, driblar. Quando o jogador ele vai driblar o outro para chegar no gol, ele quer evitar, né, o quê? O zagueiro, para ele poder chegar no objetivo dele. Tá? Nesse caso aí, quem é o zagueiro? É um antimicrobiano. A bactéria quer driblar para ela continuar vivendo. Certo, gente? Tudo bem? Até aí tranquilo? Então, vamos continuar. Então, para que a gente possa entender melhor a questão da resistência, né, de mecanismos de resistência bacteriana ou de micro-organismos em geral, a gente precisa conhecer as 3 condições para que um antimicrobiano seja bom. Porque a gente conhecendo o antimicrobiano, nós vamos saber como a bactéria pode fazer para poder se livrar dele. Então, aqui nós temos algumas considerações gerais. 3 condições para um bom antimicrobiano. Quais são essas 3 condições? São facinhas. Primeira delas, a existência de um alvo. Vocês viram na aula passada que todo antimicrobiano ele tem o seu alvo. Certo? Lembram disso? Por exemplo, qual é o alvo geral dos beta-lactâmicos? Bora, quero ver agora aí quem está estudando. Quem é o alvo geral dos beta-lactâmicos? Quem pode me responder? Meio ponto para quem acertar. Acabou o tempo. Hã? Agora acabou o tempo, mas pode responder. O alvo. O anel. Como? Receptor beta-lactamase. Acho que vocês estão falando baixo, tá? Que eu não estou conseguindo entender. O alvo, gente, na verdade, o alvo geral dos beta-lactâmicos é a parede celular, tá? É a parede celular. Lembre da estrutura. Quem é o alvo específico? Onde a penicilina, onde a cefalosporina, onde os beta-lactâmicos irão atuar? Na enzima transpeptidase. Vocês estão confundindo ali já a resistência, tá? Então, o alvo geral, parede celular dos beta-lactâmicos. Alvo específico, enzima transpeptidase. Lembrem que a enzima transpeptidase, ela atua no processo de síntese da parede celular. O que ela faz? A ligação das cadeias laterais de tetrapeptídeo dos peptidoglicanos, né? Das cadeias lineares dos peptidoglicanos. Então, quando ela é inibida, ela não consegue fazer isso. Aí a parede celular fica fragilizada. Estando fragilizada, a pressão sendo grande no interior bacteriano, o que acontece? A lise celular, a bactéria se rompe, tá? Segunda condição para que um antimicrobiano seja bom, seja eficiente. Além de existir um alvo, o antimicrobiano tem que ter a capacidade de atingir o alvo. Não adianta eu ter um alvo lá para o antimicrobiano se ele não consegue chegar. Concordam comigo? Pode ter o alvo. Se ele não consegue chegar, de nada vai adiantar.
tá? Ele não vai fazer efeito nenhum na bactéria, concordam comigo? Estão aí? Sim. Sim, professora. Então, o antimicrobiano tem que conseguir chegar no alvo dele, tá? Então, a existência de um alvo, capacidade desse antimicrobiano atingir o alvo dele, chegar no alvo dele, e, por fim, esses antimicrobianos não podem ser inativados antes de atingir o alvo. A outra condição é não serem inativados antes de atingir o alvo. Porque se o antimicrobiano for inativado, clivado, quebrado, inibido, antes dele fazer a função dele, ele nasceu para isso. Mas se não deixa ele fazer, se ele é inibido, ele não vai conseguir chegar no alvo. Não chegando no alvo, não tem efeito. Certo? Todo mundo entendeu as 3 condições? Então, quais são as 3 condições? Sem olhar. A resistência de um alvo, capacidade de atingir o alvo e não serem inativados antes de atingir o alvo. Muito bem, parabéns para a Joyce aí. E o que a bactéria vai fazer aí? Conhecendo, né, todos esses elementos, todas essas qualidades desse bom antimicrobiano, no caso antibacteriano, a bactéria vai fazer o quê, gente? Ela irá evitar que o antimicrobiano atinja o alvo. De alguma forma, ela tem que driblar, né? Ela tem que evitar que esse antimicrobiano atinja o seu alvo. Ok, gente? Então, continuando, algumas considerações gerais a mais aqui para vocês. As bactérias, elas podem ser classificadas em sensíveis e resistentes. O que seria uma bactéria sensível? O que vocês acham? O que é uma bactéria sensível? André, que ativou o áudio aí, desistiu. Ela tem disposição ao medicamento, né? Se atingida por ele. Ela tem uma predisposição a ser atingida pelo alvo aí do medicamento. Isso. A bactéria sensível é aquela que sofre a ação do medicamento, é aquela que sofre a ação do fármaco. O fármaco consegue fazer a ação nela, né? Matando ou inibindo o crescimento dela. Ela é sensível para a atividade desse fármaco. E as resistentes? Quem são as resistentes? Aquela que não é sensível, né? Aquela que, digamos, não faz nenhum tipo de efeito. É aquela que resiste, né? Resistente porque ela resiste. Ela não deixa, ela não sofre a ação do alvo. Ela criou aquelas formazinhas lá de driblar, de evitar a ação, né? A atividade, o efeito desse antibacteriano. Certo? Todo mundo entendeu? Muito bem, André. Obrigada pela participação. Antimicrobianos não induzem resistência. Vocês concordam comigo? Quem acha que antimicrobiano induz resistência? Ah, vocês já sabem a resposta, né? Que eu comentei na aula passada. Antimicrobiano induz resistência? Induz, André? Induz, acho que sim. Não? A resposta é não, tá? Eu acho que até muitas pessoas, muitos profissionais da área da saúde, muitas das vezes se expressam errado e acabam passando uma ideia de que isso aconteça, tá? De que antimicrobianos, antibióticos, quimioterápicos ou antibióticos semissintéticos criam resistência. Mas, tá? Gravem bem o que eu estou falando, nunca esqueçam dessa aula para que vocês possam ser profissionais diferenciados lá na frente, tá? Antimicrobiano não causa resistência. Ah, mas então por que fulano de tal que não fez um tratamento correto, no horário certo, ele tomou muito antimicrobiano, ou então tomou pouco, parou no momento que não era para parar, e ele piorou e acabou morrendo, então o quadro dele piorou muito. Por quê, gente? Porque os antimicrobianos, eles não criam resistência, mas eles
selecionam as bactérias, né, os micro-organismos resistentes que estão dentro de uma população. Tá? O paciente ele pode estar ali com uma infecção, mas ele pode ter 2 populações da mesma espécie bacteriana ali. Ele pode ter bactérias sensíveis àquele antimicrobiano que o clínico está administrando, e tem bactérias que são sensíveis. Se eu tenho 2 populações, uma sensível e uma resistente, o que vai acontecer após a administração do antimicrobiano? O que vocês acham? O antimicrobiano vai matar as sensíveis, concorda comigo? Elas sofrem o efeito, vai matar as sensíveis. Certo? E as resistentes que estão ali? Vai matar? Ele vai conseguir fazer o efeito dele nas resistentes? Não. Então, o que ele fez nesse momento? Ele selecionou. Ele criou resistência? Não, a resistência já estava ali. Estou conseguindo me fazer entender? Tinha bactéria já resistente ali. O antimicrobiano não criou resistência. Ele não induziu resistência. Ele apenas separou as resistentes das sensíveis. E aí as sensíveis morreram, as resistentes continuaram ali vivinhas da Silva, ávidas, cheias de vida, e achava-se, né, que o paciente teve uma melhora no quadro, porque uma população bacteriana ali, né, a carga bacteriana diminuiu. E aí as condições dele melhoraram. Mas depois, o que aconteceu? O paciente volta a piorar. Por quê? Porque bactérias resistentes habitavam também aquele foco de infecção. E essas bactérias resistentes que não morreram, o que elas fizeram? Proliferaram, né? Se dividiram, realizaram mitose, aumentaram a população. E aí, do nada, o paciente voltou a piorar. Nesse momento, o médico já desconfiando, né, um médico experiente, o que ele vai solicitar? Ele vai solicitar um antibiograma para ver qual antibacteriano será mais efetivo para as bactérias lá que o paciente dele está infectado. Deu para entender, gente? Sim ou não? Ou baguncei a cabeça de vocês? Não, agora deu, professora. Deu para entender bacana então, agora. Antimicrobiano induz resistência? Não. O que ele faz, gente? Selecionam os micro-organismos mais resistentes em uma população. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Imaginem vocês aqui na sala, né? Acabou a pandemia, todo mundo aqui de volta. E aí, alguns têm sombrinha e outros não têm sombrinha e está tendo uma chuva torrencial lá fora. Certo? Quem vai se molhar nesse momento? Os que têm sombrinha ou os que não têm? Não tem, né? Os que não têm sombrinha. Tá? Mas se não tivesse chovendo, né? Se não tivesse chovendo, sombrinha nem ia fazer menor diferença. Concordam comigo? Porque não está chovendo, eu não vou usar. Tá? Mas quando chove, o que acontece? Eu coloco a informação que eu tenho ali guardada. Eu pego a minha sombrinha aí, vou embora enquanto uma galera vai ficar esperando a chuva passar. Ou seja, eu tenho algo a mais comigo que me proporciona vencer uma condição climática que está lá fora. Assim é a bactéria. Tá? Tinha as bactérias resistentes e as sensíveis. Enquanto as resistentes não tivessem sido colocadas num ambiente que elas precisassem usar aquele fator de resistência delas, elas não iam usar. Elas só usaram no momento que elas precisaram para poder sobreviver. Certo? Oi, pode dizer. Pode falar. Esse negócio de que ele induz a resistência é mito. Não existe isso. Não existe. Porque totalmente mito. Falar muitas vezes que induz a resistência, né? Eu achei que sabe por quê?
é porque, na verdade, esses profissionais, eles podem não saber realmente, podem não saber, ou podem estar se expressando mal. Quando a gente se expressa mal, a gente acaba passando uma informação errônea, tá? Então, o correto é falar que eles selecionam, né? Eles facilitam o aparecimento da resistência, porque eles estão selecionando os micro-organismos resistentes. A bactéria já está lá, independente disso, né? Isso. A bactéria já está lá, independente desse antimicrobiano ou não. Certo. Só que ela só vai ser selecionada quando ela estiver em contato com o antimicrobiano que tente matá-la. Entendi. Certo? Certo. Então, se os antimicrobianos não induzem resistência, eles não criam resistência, eles apenas selecionam os micro-organismos resistentes, quem é então que cria resistência? Quem é que é o responsável por originar resistência? Pelas bactérias adquirirem resistência. Está nesse tópico aqui, ó. A aquisição de resistência é decorrência de uma alteração genética, tá? A bactéria tem que sofrer uma alteração no seu patrimônio genético. Quando eu falo bactéria, porque a gente está falando de resistência a antibacterianos, tá? Mas o micro-organismo, ele tem que sofrer o quê? Uma alteração no seu patrimônio genético. Ou seja, o que é uma alteração? Uma mudança, né? Uma mutação. E essa mutação pode ser no seu DNA cromossômico, ou seja, no DNA da bactéria, que é aquele DNA circular, ou a bactéria pode adquirir plasmídio de resistência. Quem já ouviu falar em plasmídio de resistência? Acho que vocês já ouviram falar, né? Plasmídios são pequenos fragmentos circulares, né, de DNA que muitas bactérias possuem, em que pode existir ali um gene que pode ser codificado proporcionando resistência para essa bactéria. Tá? Então, são pequenos fragmentos de DNA circular presentes nas bactérias. E alguns podem ter o quê? Genes de resistência, que codificam uma proteína de resistência. Ok? Então, a aquisição da resistência é em decorrência de alteração genética. Onde? No DNA cromossômico, ou seja, mutação no DNA cromossômico, a aquisição de plasmídio de resistência e por transporções. Certo? Quem são esses transporções? São pequenos fragmentos de DNA que conseguem se movimentar ali no DNA bacteriano, tá? No DNA cromossômico da bactéria. Ou seja, são fragmentos móveis de DNA e que em algum momento eles podem se intercalar na molécula de DNA da bactéria e se expressar, ok? E essa informação, tá? Essa alteração genética, não basta a bactéria sofrer uma mutação. Se esse produto ele não se expressar, ou seja, se esse produto não apresentar nenhuma função. Por isso que tem essa parte aqui, ó, que se expressa bioquimicamente. Tá? Então, se perguntarem para vocês como a bactéria adquire resistência, o que vocês vão responder agora? Como a bactéria se torna resistente, o que vocês vão responder? Decorrência de uma alteração genética. Isso, por meio de mutação. Pode falar mutação, porque quando vocês falam mutação genética, vocês já envolvem mutação no DNA cromossômico, você já envolve aquisição de plasmídio de resistência e transposições, tá? Porque a mutação genética, está envolvida com a mudança no patrimônio genético. Se eu tenho uma bactéria que não tinha um plasmídio X e uma outra bactéria transfere esse plasmídio para ela, ou seja, eu já mudei ali o conteúdo genético daquela bactéria que recebeu, tá? Então, como a bactéria se torna resistente é por meio de mutação genética, tá? Alteração genética. Antimicrobianos não vão... Oi. Boa noite. Boa noite. E essa bactéria, como ela sofreu essa mutação? É decorrente do antimicrobiano? Não tem a ver com... Não, a mutação ela pode acontecer ao acaso, tá? Ninguém controla a questão da mutação. A mutação ela pode acontecer
a qualquer momento, no momento que a bactéria está se dividindo, ou por uma exposição a um agente mutagênico, que pode causar ou não essa alteração genética, certo? A bactéria ela não vai se programar para sofrer uma mutação, ok? E a condição do paciente não tem a ver também, tipo, baixa resistência, essas coisas. Não tem nada a ver. Tá? A baixa resistência só vai facilitar para que o micro-organismo possa causar mais efeitos danosos para o paciente. Tá? Então, a mutação ela acontece ao acaso. E as mutações elas são fatores responsáveis também pela nossa evolução, né, gente? A mutação ela acontece ao acaso. Tá? Ela acontece para que a gente possa evoluir ou também para causar algum dano. Isso vai depender de que produto, tá? Essa mutação, essa alteração irá dar fruto. Quem está com áudio ativado e não estiver com dúvida, por favor, desative o áudio. Continuando. Tanto a resistência cromossômica, ou seja, aquela no DNA cromossômico, como a extracromossômica, ou seja, plasmídio de resistência, né, transferência de plasmídio, pode ser transferida de uma bactéria para outra. Ou seja, eu tenho uma bactéria resistente e eu tenho uma bactéria B que é sensível. A bactéria resistente pode transferir resistência para a bactéria sensível. Tá? Elas podem trocar informações ali. Ok? A transferência genética, vocês devem ter visto isso daqui lá no terceiro semestre, ela pode ser por conjugação, transdução ou transformação. Quem ainda lembra desses conceitos? Vamos relembrar agora, para quem não lembra. O que é a transferência genética por conjugação? Como o próprio nome já diz, a bactéria ela se conjuga, né? Ela se aproxima. Quem é que vai ajudar nesse processo? É uma estrutura chamada de quê, gente? Pile, que a gente viu lá na nossa primeira aula. O pile é uma estrutura proteica, semelhante a um tubo, que faz com que a bactéria pareie com a outra, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma bactéria pareando com a outra por meio do seu pile, do seu tubinho. E aí elas vão trocar informação, ok? Então aqui nós temos, nesse esquema, a bactéria em cima, que é a bactéria doadora. E aqui é a bactéria receptora, tá? Bactéria doadora, bactéria receptora. Então, essa bactéria, ela tá doando aqui, ó, o plasmídiozinho, DNA circular, para outra bactéria. Aí, essa bactéria aqui, que é resistente, ela tá doando, né, trocando, transferindo a resistência dela para a bactéria receptora. Imagine que essa bactéria que seja resistente à penicilina. Então, aqui nesse plasmídio, tá o quê? O gene que codifica a penicilinase. A penicililase, o que ela faz? Degrada cliva-anel beta-lactâmico da penicilina, formando um produto que não tem efeito antimicrobiano, né? Ou seja, a penicilina não vai mais sofrer ação, nem vai mais ser chamada de penicilina, vai ser chamada por um outro nome. O metabólito vai receber um outro nome, que é o ácido penicilóico. Ok? Professora? Oi. Uma bactéria pode ter mais de um plasmídio, não é isso? Uma dúvida. Pode ter vários plasmídios. Porque lembre que ela passa por replicação, né? Além dela replicar o DNA cromossômico, ela replica também o DNA plasmidial. Certo.
Olá. O que aconteceu, professor? Estão me ouvindo, pessoal? Não estou ouvindo nada. Estou ouvindo pouco agora. Tá falhando. Tá falhando a transmissão. Eu estou sem áudio. Alguém está mais sem áudio aí, filhos? A professora, sim, falhou dela. O meu tá pegando por enquanto. Não consigo ouvir a professora. Eu estou ouvindo todos, menos a professora. Isso. Eu só estou ouvindo os amados colegas, a professora não. Eu tô ouvindo só a Odete. E Odete? Odete? Acho que bugou da professora. Não deu para assim, papai. Né? Uma delícia. O vídeo já criou resistência. Eu, hein? Está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Os alunos se Padre ouvem. Mate. Quem está me ouvindo? Levanta a mão. Boa noite, galera. Eu estou ouvindo. Oi, Mate, tudo bem? Oi, querida. Como vai? Tudo bem. Vou dar aula agora, enquanto a professora não vem. Enquanto ela não vem, vou falar aqui sobre os microbianos, tá? Já vai entrar aqui, caiu a internet dela. Acho que caiu lá dela. Acho que o problema foi lá, né, Zamar, né? Ai, Senhor. Água, Mate. Vai dar a comida do teu filho, sacana. Ajude. Oi, tudo bom? Mexe, pequeno. Me dá, filho, me dá. Não mexe, papai. Ih. Alô? Estão me ouvindo? Já, professor? Alô? Agora sim, estamos ouvindo. Só não tem vídeo. Menino. Que coisa. Sumiu de novo, professora. Não está fazendo nada nem ouvindo nada.
Foi, Matsunae? Quer me assustar, é? Com essa cara? O microfone tá desligado, macho. Alô, Sabrina, tá faltando só um ano, Sabrina. Daqui a pouco vamos dominar o mundo. Bora sair e depois a gente entra, que ela vai tentar reiniciar, que ela não está conseguindo conectar, porque foi em todas a mais que deu esse problema. Ela vai tentar reiniciar. A gente sai e depois a gente entra. Se ela conseguir reiniciar, a gente entra novamente, tá? Positivo. Positivo. Só porque eu vim inspirado hoje. Ó, glória. Todo mundo saiu? Pessoal? Todo mundo saiu? Faça aí, todo mundo. É? Entrar de novo. Vixe, senhor. Vou tomar uma sopa enquanto ela volta. Isso é ao vivo, é, pai? É. Ai, deixa. Bora sair então. É, Justo, só porque tu apareceu. Não é pra sair, não? Já saí, já voltei. Nada. Eu não saí, não, porque vai dar no mesmo. Sair ou não. É, vou ter que encerrar a conexão lá. Encerrar a reunião e... É, né? Ela nem tava lá na mesa mais, viu? Deu um bug. Foi lá na Examage? Oi? Foi lá na Examage? Se eu fui lá? Eu vi que ela não tá mais na mesa lá. Eu vi, ela apareceu pra mim aqui. Ah, foi? Foi, acho que deu um bug geral lá, algum problema. Internet, meio estranho. Não pagaram a internet, será? Não é isso, rapaz. Deu bug agora. Só faltava acho que 2 slides também. É, já é 8h05 no meu, já deu. Ela deu até 8h40, né? É. Já tem 40 minutos aí. Ai. Eu pensei que eu tinha me livrado de microbiologia. O que foi, filho? Pega, dá um... Eu não posso falar outra. Dá um biscoito lá pra ele, dá. Nem tá chorando. Mas dá. Pega lá, senão vai chorar. Pega mais lá, pega. O que foi, meu filho? Tu também tá fez? Pega lá pra ele uma bolacha, pega. Fica entretendo aí. Vai quando o sininho acabar.
Ai, meu Deus. Eita, a mulher trouxe foi pra inteira. Isso, tá aí, ó. Pode comer. Manda de uma em uma. Alô? Mas... Alô, pessoal? Deixa mais aqui. A voz voltou, professora. A voz voltou. Ai, segura aí. Professora. Ixi, caiu de novo. A bactéria tá forte, né? Vários mecanismos de resistência para impedir a transmissão. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Agora sim. Agora eu tô ouvindo. Sim, professora. Enquanto isso, rola um biscoitinho aqui. Não. Ah, o biscoito do teu filho? Sem vergonha. Comendo o biscoito do menino, Matsunai. Olha que ele tá tomando a mão, mano, que é guloso. Olha, meu filho, olha aí. Dá tchau, dá. A disputa aqui. Eita, tá gravando ainda. Tá vendo aí o sinal de gravação ó, em cima? Tá gravando. Gravando, você vê o início do Matsunai, né? A cara dele tá igual essa bolacha redonda. É, como é que ele não dá um biscoito pro filho dele, mano? Ai, já comeu um pacote. Cadê a Sofia? Chama ela. Chama ela, filho. Chama. Sofia? Cadê a Sofia? Chama ela. Chama ela, chama. Amanhã é um grande reencontro, hein? Alguém tá me ouvindo? A professora tá com problema, com o sistema? Com a aula? Amanhã é um grande reencontro. É, né? Espero que teu jaleco não esteja amarelo. Amanhã é dia de chegar em casa meia-noite. Não esqueça do jaleco, sapato fechado. Dinheiro do pastel. Máscara. Máscara. Leva o dinheiro pra gente comer pizza, viu? Depois. Só se for mesmo. Depois das 11. A Mariana tá na rua. Ô, Mariana tá na rua. Será? Ah, tá dirigindo. É, eu tô na estrada pra chegar em casa. Ô, Mariana. E acabei de sair do trabalho. Ah, que tá fechando 8 horas, né? É. É enchendo e derramando. Acho que não vai dar certo, não. A senhora falou que não é horário não de aula ou tá com problemas técnicos? É até 8h40 a aula dela. Tá com problema, eu acho que vai tocar essa aula, viu? Problema de junta.
Pode esperar um pouco, né? Da 8 a 10 ainda. É. Ainda tem uns 30 minutos ainda. Será que dá tempo de eu dar num prato de feijão? Vixe, isso, mano. Põe antes de farinha. Não perde tempo, filho. Vai pro sofá e manda brasa. Bora que mais tarde tem um teiro. Tá onda. O pessoal não voltaram ainda, né? Tem pouco aqui. Ninguém quer mais. Dá tempo de ir lá no Jota tomar uma? Não, filho, agora não. Não, esse horário não. É, mano, agora eu só vou sair e vou estar só na aula do Teiro mesmo. De boa. Não, nem pensar. Tira. Cadê a professora? Não conseguiu? Vai dar gripe. Não, tu não falou pra tu. Agora à noite não. Eu já falei que não. Brinquei com ele, Sofia. É Rodrigo. Tem alguém vivo aí?
ainda um pouco. Não pode, ei. O que é isso aí? É coxinha? Ei, Helder. Ei. Coxinha. É coxinha, Feita na hora. Coxinha de caranguejo. Coxinha de camarão rosa. Eita, tu é chique, né? Foi. Meu Deus do céu. Acabou o pacote de internet da Examash. Reinaldo não pagou o pacote de dados desse mês.
É, pessoal, por hoje não volta mais não. É a hora do recreio agora, pô.